Boa noite a todos os alunos aí de Ciências Contábeis, da turma de segundo ano, perfeito, para a nossa disciplina de contabilidade de custos. Vamos seguindo com a nossa matéria. Hoje nós vamos concluir, finalizar a teoria das restrições, da qual a gente já vem falando algumas aulas, né, trabalhando ela, entendendo esta matéria tão importante, né? Esta teoria tão importante de caráter também gerencial, traz várias informações para que a empresa possa detectar os problemas que existem e poder fazer melhorias para atingir um melhor desempenho. Tá certo, pessoal? Todo mundo ouvindo bem? Dá uma luzinha aí para mim. Tranquilo? Tudo certo, professor. Legal, os slides também estão olhando? Perfeito, reproduziu para vocês? Tudo certo. Vou mudar um aqui, tá mudando para vocês? Mudou sim, professor. Perfeito. Então, nós vamos começar aqui, e aqui nós vamos dar uma olhada no desenho, pessoal, e vamos fazer aqui uma lembrança da teoria desde lá do início da aula, para a gente entender, né? Então, vamos imaginar que isso aqui seja um sistema também de atividades, ou o sistema maior que é a empresa, e nela nós temos vários elos sendo ligados, como se fosse uma corrente, para que as atividades possam acontecer, entende? Então, é como se tivesse uma engrenagem, cada um vai cumprindo o seu papel dentro da organização, e essa engrenagem, ela vai trabalhando, perfeito? Ela está aqui trabalhando, cada um está cumprindo o seu papel, e se tudo funcionar bem, né, ótimo. Vamos atingir o desempenho que foi proposto em uma meta e tudo mais. Se isso, dentro desse elo, dentro dessa engrenagem, dentro desta corrente que está interligada por atividades e pessoas e recursos e materiais que estão trabalhando dentro da empresa, tiver um ponto fraco, é nisso que consiste trabalhar a teoria da restrição, tá certo? Restrição nada mais é do que qualquer coisa que impeça o sistema de atingir um desempenho maior em relação à sua meta, tá certo? Então, ela procura detectar falhas, detectar gargalos, como é chamado dentro da restrição, perfeito? E, dentro disso, ela procura detectar para prover soluções, para prover melhorias, para que aquele gargalo seja, né, vamos dizer assim, eliminado e melhorado todo o processo a fim de atingir um desempenho maior. Então, ela trabalha insistentemente na procura disso. Olha que interessante. Então, quando nós olhamos para a corrente, podemos entender que dentro desta corrente pode ter um elo fraco, tá certo? Então, a corrente é o sistema. E o elo fraco é a restrição. Olha que bacana. Então, quando eu comecei a olhar para a figurinha aqui, eu falei, puxa vida, agora eu estou entendendo o que ela quer dizer para mim, né? Então, é isso, pessoal, que nós precisamos desenvolver dentro das nossas atividades do dia a dia, esse raciocínio, a busca desta lógica dentro das atividades que estamos realizando, que nós precisamos desenvolver. Então, a figura trouxe para mim isso, né? Uma corrente que está interligada e ela só é forte se todos os elos forem fortes, né? Se existir uma fraqueza, existe uma restrição, tá certo? Então, restrição está ligado a isso. Então, nós estamos vendo aqui que tem alguém segurando esta corrente, mantendo ela ligada, né? Mantendo ela forte, para que possa, de fato, nós alcançarmos o desempenho, tá certo? Então, se eu perguntasse a vocês hoje, né, nós já falamos isso na aula, qual é a meta de uma empresa? Em poucas palavras, qual é a meta de uma empresa, pessoal? Alguém pode me responder? Obter lucro. Obter lucro. É uma meta, né? O que nós falamos na aula anterior? A maior meta da empresa é ganhar dinheiro. Então, em outras palavras, que este lucro, né, que foi falado
pelo aluno aí, acho que foi o Eduardo? Quem falou aí? Isso, foi mesmo. Seja transformado em dinheiro, né? Nós colocamos essa situação aí que, ó, tem o lucro contábil e tem o lucro financeiro. Então, nós não podemos esquecer disso, né? Que a teoria das restrições, ela vai trabalhar com análises para que a gente possa verificar o ganho da empresa, tá certo? Então, olha, opa, nós temos que olhar para o lucro líquido, professor, também temos que olhar para o retorno sobre o investimento e ir lá no nosso fluxo de caixa, ver se o dinheiro está lá. Então, a grande meta da empresa, se perguntasse para qualquer um, né, é obter lucro em forma de dinheiro, ganhar dinheiro, tá certo? Então, qualquer coisa nesse sistema aqui que nós estamos vendo, que impossibilite a empresa de ganhar mais dinheiro, né, é ou pode ser considerada uma restrição no seu sistema. Por isso que há essa investigação. Então, essa é, vamos dizer assim, uma dos princípios, né? Uma das premissas da teoria da restrição. Então, a partir deste princípio que nós estamos estudando, opa, existe uma corrente, estamos procurando o elo fraco, a empresa quer ganhar dinheiro, nós precisamos verificar o ganho e ver o seu desempenho. É a partir deste princípio que a TOC, ou a teoria das restrições, se estabelece como uma nova filosofia, tá certo? Gerencial. Então, é aqui que entra o nosso raciocínio, aqui que entra a nossa visão, aqui que entra o nosso feeling, aqui que entra a nossa percepção com tudo aquilo que nós temos conhecimento dentro da contabilidade de custos, gastos, né? A formação de preço, as despesas, né? Os investimentos, o que é custo, o que é despesa, o que é direto, o que é indireto, o que é fixo, o que é variável, os materiais que são empregados, tudo. Olha o conhecimento que nós temos da empresa, olha o conhecimento que nós temos da área mais importante da empresa, que é onde se produz o quê? O produto do qual nós vamos vender e ganhar dinheiro. Então, nós temos muito material na mão para a gente fazer essa análise. Então, nós podemos usar, sim, a técnica ou a teoria das restrições para trabalharmos a área gerencial, tá certo? Propondo, né, que as companhias passem a ser administradas através do chamado mundo do ganho. Então, o TOC, ou a teoria das restrições, ela nos leva a propor uma administração gerencial em cima do ganho, né? Pô, eu preciso ganhar. A minha área, então, nós estamos falando de empresas do ramo privado, nós estamos falando de empresas que querem ganhar dinheiro, certo, pessoal? Vamos misturar, professor, mas uma ONG também quer ganhar dinheiro, mas ela não tem o objetivo do lucro, né? Aí já é outros objetivos que tem dentro da empresa, uma associação filantrópica, então não é o caso aqui. Aqui nós estamos falando do mundo dos negócios, do mundo da produção, onde se produz produtos, vende produto para satisfazer necessidades de clientes que pagam por isso, tá certo? Então, ela vai trabalhar em cima dessa filosofia administrativa, gerindo a empresa pelo ganho, né? Para explicar o ganho, é usada essa analogia aí da corrente. Que interessante, né? Então, olha quanta coisa a gente, o simples desenho pode nos trazer, né? Então, nesta analogia que nós fizemos aqui, olhando para o elo da corrente, olhando para o ponto fraco ou ponto forte, o que é? Se encontramos o ponto fraco, o que nós temos que fazer? Fortalecer ele. Porque é nesta analogia, se a gente fortalecer o ponto fraco e eliminar ele, nós vamos obter mais ganho. Então, é aqui que centra a força, a teoria das restrições, tá certo? E nesta analogia, a resistência da corrente representa o ganho do sistema. Então, quanto mais forte ela for, mais resistente ela for, mais a empresa ganha, mais o sistema ganha. E como qualquer corrente tem a sua resistência determinada pelo elo mais fraco,
a restrição é representada pelo elo mais fraco. Então, é onde nós temos que trabalhar, é onde nós temos que buscar, né, propor soluções, eliminar, descobrir para que ele seja eliminado, para que realmente a corrente seja forte, nós podemos obter o ganho, o maior ganho desejado dentro do nosso planejamento estratégico. Logo, para se obter maior resistência da corrente, ou maior ganho, é necessário reforçar o elo mais fraco, que é a restrição do sistema. Perfeito? Então, com isso, nós concluímos essa parte da conceitual, da apresentação, e vamos agora olhar um pouquinho mais, né, para as demonstrações e fazer aquele cálculo que eu prometi para vocês, tá certo? Então, aqui tem uma definição, né, medida de alcance da meta, agora fica mais fácil de nós entendermos. A avaliação de desempenho, professor. A curva está subindo, é isso que propõe-se trabalhar dentro da empresa. Cada vez mais, na avaliação, ter-se o maior desempenho. Tá certo? Isso pode vir a ser feito em tudo, porque tudo dentro de uma empresa pode ser transformado em números gerenciais, através de métricas, através de relatórios, através de anotações, né? Ah, professor, quanto produz aquela máquina? Quanto produz aquela equipe? Quanto produz individualmente cada pessoa no desempenho daquela função, comparando as funções, né? Olha que interessante, isso dá para fazer em qualquer empresa, se existir funções repetidas, dá para fazer comparação, dá para entender, né, a interligação que cada atividade tem. Nós já vimos na aula de custo ABC que as empresas podem ser custeadas, os gastos, pelas atividades. Então, nós criamos atividades. Naquele desenho, mapinha da mina, eu coloco lá as caixinhas para vocês verificarem que existem os departamentos, cada departamento daquele tem uma responsabilidade, cada área tem uma responsabilidade, cada setor tem a sua responsabilidade, e ele é interligado por um sistema de informações, um sistema que faz com que toda essa engrenagem gire para atingir a meta desejada na empresa. E cada atividade dessa, onde se tem mais pessoas desenvolvendo a mesma atividade, outras atividades, pode ser medida. A isso nós chamamos avaliação de desempenho, tá certo? Com os relatórios, com os resultados obtidos nos registros contábeis, nas demonstrações financeiras, nós podemos fazer cálculos que nos dê a certeza de que a empresa está tendo um ganho. E se nós vamos administrar a empresa nesse sentido gerencial de ganho, nós temos que fazer esses cálculos, tá certo? Então, a avaliação de desempenho, quando nós estamos olhando aqui, é justamente isso, né? Será que eu, como profissional, cheguei ao meu máximo dentro da empresa? Será que eu estou alcançando todas as metas que foram propostas no meu cronograma de atividade? No meu fluxograma de tarefas? São questões que aquela pessoa que está no gerencial faz. E aquela que está no controle verifica. Tá certo? E leva essas informações. Né? É o desempenho, a competência e a eficiência que vai te manter na profissão, que vai fazer com que você alcance o sucesso. Né? Porque o sucesso, a competência, a eficiência e o desempenho teu, às vezes, naquela empresa que já não está mais, vamos supor, bem, vai te levar a outra. Né? Eu tenho diversos exemplos disso, estou passando por isso lá na empresa, né? Diversas funções estão sendo substituídas porque as pessoas estão sendo procuradas, estão indo para outras empresas, né, por causa do seu desempenho. E, por outro lado, está abrindo oportunidades para outras pessoas virem para o mercado e também mostrar o seu desempenho, mostrar a sua competência, tá certo? Então, essa engrenagem, ela está sempre viva. O mercado, o mundo dos negócios, ele é dinâmico e vivo. A cada dia,
nós paramos para analisá-lo e nós temos possibilidades, nós temos oportunidades que surgem a cada momento. Tá certo, pessoal? Se nós não temos isso, nós criamos isso, nós vamos buscar isso. Nós temos que ter insistência também. Então, dentro da empresa, quando você já está lá desenvolvendo as suas atividades, tudo é medido e tudo é avaliado. Por isso, não se surpreendam se às vezes você está fora de contexto ou a tua avaliação está ruim. O que vai acontecer? Pode ser que você seja demitido, seja o elo fraco da corrente, pode ser consertado, melhorado ou mesmo retirado para que o outro substitua. Então, isso acontece, certo? Então, é isso que quer dizer aqui, ó, as medidas são o resultado direto da meta escolhida e, portanto, não existe um meio para selecionar um conjunto de medidas antes da meta estar definida. E nós podemos definir metas para cada atividade, para cada função, para cada cargo, para cada carreira, para cada situação que tem dentro do sistema chamado empresa. Se eu perguntasse para vocês aqui, pessoal, ó, uma vez que eu toque é a meta, onde a meta da empresa é ganhar dinheiro, julga o desempenho. Vamos relembrar algumas coisas aqui para a gente já ir adentrando na nossa matéria. Quais são as demonstrações financeiras? Eu vou querer só duas. Quem pode me responder aí? Fala uma. DRE. DRE, também chamada de demonstração do resultado do exercício, é uma das demonstrações financeiras existentes na empresa. Agora você não vai me responder mais, Eduardo, eu quero o outro respondendo. Qual que é a outra? Vamos lá, pessoal. Vocês já estudaram isso no primeiro ano? Eu mandei o material para vocês. Balanço patrimonial. É o BP, é o balanço patrimonial. Olha, essas são as duas principais demonstrações financeiras da empresa, tá certo? Nelas se encontram diversos grupos de conta alinhados em uma técnica chamada contabilidade, ou técnica contábil, ou dentro de uma ciência contábil, onde nós podemos avaliar, mensurar, estudar todo o patrimônio da empresa. Então, quando nós estamos falando em balanço patrimonial, nós estamos falando de contas de ativos, tá certo? Ativo remete ao quê? O que nós lembramos quando nós falamos de ativos dentro da empresa? Bens e direitos. São o quê? Os Bens e direitos. Perfeito, é isso aí, ó. Não pode ter medo, não, pessoal. São os bens e direitos da empresa. E o passivo? Nossas obrigações. Perfeito, são as obrigações, é isso aí. Estão entendendo? Ó? Nesse jogo gerencial, vamos dizer, eu digo jogo, mas não é um jogo, na verdade, neste mundo gerencial, neste negócio chamado empresa, né? Nesse negócio. Nosso negócio é contabilidade, pessoal. O nosso negócio é o quê? Como que chama o nosso negócio dentro da empresa? É ser contador, é ser analista, é ser assistente, é ser auxiliar, é ser controller, é ser um gerente dentro dessa área. Então, do que nós temos que entender? Nós temos que entender de ativo, nós temos que entender de passivo, nós temos que entender de patrimônio líquido, tá certo? Isso está registrado onde? No balanço patrimonial, perfeito? Está lá na BP. Este é vamos dizer assim, um relatório ou uma demonstração que mostra naquela figurinha nossa do mapa da mina, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar a evolução patrimonial da empresa. Né? Quando você está olhando para o balanço e ele tem uma continuidade, então, o princípio da entidade, empresa, princípio da continuidade, é o ano que a empresa está ali, né,
Só que, olha, veja bem, o balanço, ele acumula as informações desde o início da empresa, do primeiro dia dela, de constituição, até o último dia. Se ela não acabar, ele vai acumulando, ano após ano, na conta de patrimônio líquido, na conta de ativos e passivos, todas as informações que vão acontecendo. Olha que interessante. Então, aqui a gente olha para o balanço, nós vamos ver a empresa na sua eternidade, na sua continuidade. É claro que se ela fechar, acabou, o número passa a ser ter aquele ponto final, e nós não conseguimos mais tirar nenhuma fotografia dali para frente da empresa. Então, o balanço é uma foto, a cada momento ela vai mudando. Perfeito? Já a demonstração do resultado do exercício. Nela nós encontramos as receitas, os custos e as despesas, certo? Tudo aquilo que gera grana, que gera dinheiro, aquilo que me custou para fazer o produto e aquilo da qual eu tenho despesas para a minha operação, para a minha administração, para o meu financeiro dentro da empresa, tá certo? Só que a fotografia da demonstração do resultado do exercício, ela tem um alcance, um limite. Qual que é o limite? Qual que é a data para a gente fazer uma apuração da DRE, pessoal? Vocês sabem? Final de cada exercício. Final de cada exercício. Parabéns. Então, se a empresa não foi constituída no decorrer do ano, nós vamos contar de quando? 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada exercício. Ali, nós vamos apurar o resultado. Perfeito? Nós vamos saber se a empresa, no final daquele exercício, teve um lucro ou teve um prejuízo. Tá certo? Olha que interessante. Ah, professor, então olha só, né? Essa fotografia, então, é do ano. A fotografia do balanço, ela vai mudando e vai se alterando de acordo com a evolução patrimonial, quer seja para mais, quer seja para menos. Já a demonstração do resultado, a gente encerra ela e no próximo exercício nós vamos começar uma nova receita, um novo custo, uma nova despesa e vamos chegar a um resultado de um novo exercício, de um novo período. Perfeito. Então, essas duas demonstrações, elas são importantíssimas para a gente avaliar, né? Produtividade, como nós falávamos na aula de ontem, né? Para também avaliar a lucratividade, né? E assim as dívidas da empresa e tudo mais. Então, ela serve de informações para diversas análises. Eu tenho conhecimento, assim, que eu trabalho, são mais de 30 análises que nós fazemos dentro de um balanço patrimonial e de uma demonstração de resultado para a gente medir várias situações, né? Grau de endividamento, capacidade de recebimento, também para ver a viabilidade econômica, liquidez e tantas as margens de lucro, etc. e tal. Então, eu só fiz esse voltar para vocês, porque isso pertence a uma outra disciplina, né? E vocês devem estar aprendendo isso, ou já aprenderam, ou vão aprender ainda no próximo ano, para que nós pudéssemos chegar adiante e conhecendo isso, e poder ter essa contextualização para nós podermos depois entender lá a formulazinha, né, do lucro líquido proposto pelo Goldratt e também, né, o retorno sobre investimento que ele propõe lá, duas formulazinhas, tá certo? Então, nós precisamos fazer esse cheque aqui e fazer esse relembrar dessas situações para a gente poder entender lá no fim, tá certo? Então, dentro do balanço patrimonial, ó, ali eu coloquei só os nomezinhos e agora aqui eu tô abrindo para vocês. Ó. Nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante. Nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante, tá certo? Então, aqui nós estamos falando de ativos, aqui nós estamos falando de passivo. Somado ao grupo do passivo, nós também teremos o patrimônio líquido. Ele está na somatória do passivo, mas
ele é um grupo separado também para análise separada. Nós fazemos análise separada do patrimônio líquido, tá certo? É que as coisas vão acontecendo na DRE e ela vai trazendo para essa conta, tá certo? Que pode ser credora e também pode ser devedora, de acordo com a sua natureza e o resultado que ela vai obtendo, tá certo? Então, isso é importante, pessoal. Vou dar essa dica para vocês. Vocês estão aí já avançando para o terceiro ano, perfeito? E agora vocês já têm maturidade para começar a fazer o link com tudo aquilo que vocês estão aprendendo, com os demais disciplinas, tá certo? Então, veja bem, quando vocês estavam estudando lá no início, vocês vão entender que o ativo circulante ele tem um período, aqui são registrados contas dentro de um determinado período, tá certo? Usado dentro de um ano, tá certo? E o ano seguinte. Aqui, por mais de um ano após o ano seguinte. Então, são contas que vão se acumulando aqui, elas têm um motivo para ser, né? Por quê? Porque isso impacta nas análises, certo? Aquilo que está disponível, né? Não está, vamos dizer assim, em garantia, não tem nenhuma situação que está a longo prazo, ele é mais líquido, ele é mais fácil de ser transformado em dinheiro, né, em outras situações. Por isso que, então, tem essa classificação dentro do balanço. Ah, professor, mas eu tenho uma conta aqui que eu renegociei com o cliente, só vou receber ela em 36 parcelas. Então, tem a parte que transforma-se mais rápido, que nós chamamos de circulante, e aquela que não. E para isso, depois nós vamos fazer análise, né? Porque dentro da análise de liquidez, vocês têm análise de liquidez imediata, que vai traçar isso aqui, ó, vai trazer índices para cá, aí depois vocês têm análise de liquidez corrente, a análise de liquidez geral, que é a somatória de tudo, né? E tem análise de liquidez seca, que também exclui algumas situações. Cada uma tem um impacto. E uma junto com a outra, né, nos dá uma visão da empresa. Então, por isso que existe, por que existe tantas análises? Porque elas estão inseridas a cada grupo. Elas têm um impacto com cada grupo que está sendo avaliado. Por isso que eu falo para vocês, cara, é apaixonante essa nossa matéria, o registro sendo bem feito, sendo fidedigno, sendo real, sendo validado com informações atuais, precisas, né? Ele é defensável em qualquer situação de defesa de patrimônio, defesa jurídica e etc. Além disso, você tem essa possibilidade de estar monitorando a sua empresa, ou a empresa que você trabalha, ou a empresa que você vai vir a constituir, fazer parte, desde um pequeno negócio até um mega negócio, um hiper negócio, né? Você pode utilizar. Isso é matéria que já existe há décadas e que a maioria das empresas que não pratica, que não usa essas ferramentas, tende a ter problema, tende a fracassar nos seus negócios, tá certo, pessoal? Então, quando se falar lá em natureza das contas do ativo, professor, lembrei, né? As naturezas da conta do ativo é devedora. Opa, por isso que aparece o Dzinho lá, né? Não quer dizer que tudo se debita no ativo, nós já vimos que não é assim, né? Vocês não têm lá as contas que são permutativas, modificativas e mistas. Professor, é verdade, olha que interessante, nós já estudamos isso aí. Então, tudo isso vocês têm que estar puxando na memória, pessoal. Tem que estar gravando, tem que estar exercitando, porque isso vai fazer vocês compreender essas matérias das quais vocês estão avançando, perfeito? Por isso que eu falo que nós acabamos com esse grande computador que existe em nosso corpo, chamado cérebro, ele armazena, e ele exercita isso, e ele nos ajuda a ativar as memórias quando elas estão aqui sendo trabalhadas. Se a gente deixa de lado o nosso caderninho, deixa de lado o nosso material, né, não está sempre pesquisando, olhando, a tendência é que cai no esquecimento. Aí vai para aquela parte do cérebro da qual depois, às vezes, acorda em sonho, em pesadelo,
não é verdade? Que vem, dá aquele impulso assim, né? Mas quando a gente quer, às vezes, dá o branco, nós chamamos de branco. Então, dentro do circulante, o passivo traz as obrigações, exemplo está aqui, fornecedores a pagar, salários, férias, etc., né? E maior que vencimentos maior que o ano que está correndo e o ano seguinte, os empréstimos, os créditos e tudo mais. E dentro do patrimônio líquido vai se acumulando a riqueza da empresa, tá certo? Vai se acumulando toda a riqueza. O lucro, se vai sendo transformado em capital, ele está aqui dentro. O lucro, se é reservado para aumentar capital, ele está aqui dentro, tá certo? O lucro, se ele for distribuído, ele pertence aos acionistas, daí ele vai sair fora. Por isso que eu falo que pode ter mutações dentro do patrimônio. Então, nós falamos do BP e da DRE, mas existem outras demonstrações que são obrigatórias. Por exemplo, né, a demonstração das mutações do patrimônio, a DMPL, né, líquido. Anteriormente, nós tínhamos outra, que foi substituída aí depois das leis, da implantação das IRFS, né, e antes nós tínhamos a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, DMPL. Agora é a demonstração da mutação do patrimônio, tá certo? Então, são situações que vão ocorrendo. A ciência é dinâmica, ela muda, ela avança, e ela nos traz informações para que a gente possa avançar, tá certo? Então, tá aí a DRE, eu quis mostrar a DRE para vocês entenderem aquilo que nós falamos na aula, ó, tá aqui a receita, via os impostos, tá aqui a receita líquida, o custo da mercadoria, o lucro bruto, as despesas operacionais, tem uma série de despesas, que pode ser administrativa, comercial, financeira, né? O lucro antes do imposto de renda e o IR. Então, nós temos isso aqui como base, e isso tem cálculos e premissas já feitas de análise de lucro líquido, lucro bruto, de lucro antes do imposto de renda, tá certo? Que é um conceito contábil. Mas o conceito da teoria das restrições, ele nos traz uma outra formulazinha aqui, ó. Lucro líquido igual a ganho menos despesas operacionais. Espera aí, professor. Então, vamos entender isso aí. Então, nós vamos entender logo mais na planilhinha. Depois, nós temos a medida de alcance da meta. Opa, o que é isso aí, professor? RSI, LL, barra Y. Ah, é o retorno sobre o investimento. Lucro líquido dividido por investimento, tá certo? E aí o fluxo de caixa, onde nós temos que ter esse dinheiro transformado em dinheiro, quer dizer, temos esse lucro transformado em dinheiro, como nós vimos aí na aula. Não adianta nada ter e não vir para o fluxo de caixa. Então, quando nós estamos falando em medida de desempenho e ganho, tem que ter o dinheiro no caixa. Perfeito? Então, eu vou interromper aqui. E agora nós vamos acessar um outro aqui. Vamos ver o professor colocando aqui. Lá. Outra janelinha está aqui. E nós vamos ver de uma maneira bem simples, bem objetiva, um cálculozinho aí para vocês poderem entender essa parte, tá bom? Então, olha lá. Falando em lucro líquido. Poxa vida. Professor, o que quer dizer isso aí? Né? Vamos lá. Vamos entender que a empresa realizou uma venda. Então, quando nós estávamos lá na DRE, nós vimos que existe lá uma receita. Tá certo? Receita líquida. Então, professor, o ganho é chamado de a receita. A receita é o ganho. Perfeito? E nós temos aqui o valor da receita. Coloquei um valor bem simples para vocês entenderem. E eu vou demonstrar a lógica, o conceito para vocês, tá bom, pessoal? Fazer esse cálculo é bem mais complexo. Ele envolve bem mais material. Nós teríamos aula aqui da teoria das restrições para trabalhar o ano inteiro com vocês, para entender passo a passo e aprender a fazer. Aqui é só, né, um entendimento geral para vocês verem o conceito e entender a importância de se medir o alcance das metas, né, de conhecer os gargalos e por que ele é importante. Então, se nós fôssemos trabalhar só com o lucro líquido,
é ganho menos despesas operacionais. Ah, professor, agora eu vi lá na DRE, então eu já entendi, o ganho está ali, são as minhas receitas líquidas, né? Ah, também não estou linkando isso com a DRE lá, tá? Aqui eu coloquei um número inteiro, lá é só para demonstrar e aqui eu estou fazendo a continha. Opa, então aqui ganho é a receita líquida. Perfeito, professor. E as despesas operacionais? Então eu vou lá na DRE e vou buscar as minhas despesas operacionais. Está aqui. Uma menos a outra. Quanto que eu tive de lucro líquido? R$ 80.000. Tá certo? Mas cadê o custo, professor? Cadê as outras situações? Bom, o que ele disse? Que nós não podemos usar só essa forma. Nós temos que usar também uma outra fórmula. Né? Então, se eu tenho um lucro líquido que eu apurei aqui de R$ 80.000, na próxima situação, eu vou colocar esse, para mim saber quanto que eu estou tendo de retorno sobre o meu investimento, eu vou colocar aqui 80 mil, tá certo? Professor, mas lá dentro do custo, a gente apura os gastos, isso, aquilo, tudo, para chegar aonde, pessoal? Vamos ver se vocês estão craque agora de custo, hein? Olha, eu fui gastando, eu fui comprando, eu investi em pessoas, eu investi em material, eu investi em embalagem, eu investi um monte de coisa. Para chegar lá no fim do processo, o que eu vou ter? O seu produto, não? Puxa vida, parabéns. É isso. E o produto fica registrado aonde? No estoque. Legal, pessoal. Já vou dormir tranquilo. Perfeito, né? Já dá para superar o desastre que aconteceu com o meu time hoje, né? Então, olha só. Parabéns. É isso. No fim, o que ele quer dizer aqui? Que para mim ter o ganho, para mim vender, eu faço um esforço operacional e eu tenho que olhar para onde? Para o produto que eu tenho. Poxa, eu vou vender por 100. Eu tenho 80 mil em produto. Ou melhor, eu tenho 60 mil em produto que vai virar 100. Qual que é a taxa de retorno descontando as despesas? Puxa vida. Legal, professor. Então, olha só. Quando você pega o valor do lucro líquido e divide por investimento, conforme a formulazinha, ó, você tem o retorno. Aí, aqui, ó, nós estamos falando de valor absoluto. E aqui nós estamos falando de uma métrica onde eu digo o seguinte: o resultado indica que para cada R$ 1 investido, a empresa irá ganhar 1,33. Eu estou ganhando ou estou perdendo? Eu estou ganhando ou estou perdendo? Ganhando. Está ganhando. Eu não gastei 1. E eu estou ganhando 1,33. Então, quanto maior que 1, melhor. Se eu ganhar 1,50, 1,70, 1,80, eu vou trabalhar nisso. O que eu quero dizer para vocês? Que a teoria, ela vai focar nessa análise e aqui você vai obter números. Então, você fez o primeiro ano, fez aqui, ou o primeiro mês. No segundo mês, se você teve atividades parecidas com as mesmas pessoas, com as mesmas máquinas, você vai medir o quê, pessoal? O desempenho. E aí eu vou construir do lado aqui uma outra métrica igualzinho usando a fórmula. Se aqui der 1,40, o meu desempenho melhorou ou piorou? Melhorou. Melhorou. Se der 1,20, melhorou ou piorou? Piorou. Piorou. Estão entendendo? Entenderam? Tudo esse converseiro, essas aulas para a gente entender dessa forma. Pô, professor, que legal. Então, é interessante a gente ter o balanço, é interessantíssimo aqui ter a DRE pronta para que a gente possa fazer essa análise. Isso está acontecendo no dia a dia da empresa, pessoal. Tá certo? Se aquele balanço que chega 60 dias atrasado, 90 dias atrasado, a informação já vai estar velha. Né? Que nós estamos falando de empresas que estão trabalhando na sua atualidade, no seu dia a dia, fazendo acontecer. Então, é isso aí. Fechando assim o raciocínio, seria isso. Nós sabemos que vamos ter
um lucro líquido de 80, né? Interessante saber que isso é só parte do processo para essa teoria. Se a gente trabalhar com isso aqui, nós estamos ferrados. Porque, ô, professor, o senhor esqueceu do custo, esqueceu de outras situações, não é só isso, isso eu não vou ganhar. Não, isso aqui você vai ganhar, mas ainda você vai ter que fazer uma outra continha para ver quanto que vai dar o retorno, né? E vocês vão ver que não adianta ficar procurando situações aqui que nós não vamos encontrar. Vamos dizer, professor, 100 menos 60, menos 80, menos 20, deveria sobrar só 20, ou fazer continha. Não, isso aqui são métricas feitas de maneira que a gente possa alcançar e verificar o desempenho, porque o resultado lá no fim exige uma série de contas, como a gente vê na contabilidade, tá certo? Aqui é só para você medir esse desempenho. Então, eu tenho uma medida que eu posso ir comparando mês a mês, fazendo a mesma conta, com o mesmo DRE que vai se transformando, para mim verificar se essa métrica aqui está aumentando ou está diminuindo. É uma teoria, é uma forma de você aplicar um conceito para analisar o seu desenvolvimento, analisar o seu desempenho e verificar se você está tendo ganho. Então, o que ela quer dizer? Maior que 1 em 30, que 1 é ganho. Se ficar no mesmo patamar, né, é neutro. E se for menor, está piorando, tá certo? Então, qual que é a busca dentro dessa desenvolvimento da aplicação dessa técnica, fazer esse controle? É melhorar cada vez mais o nosso ganho. Perfeito, pessoal? Tranquilo. Então, vamos fechar aqui a aula